O acordo. Eu perdoo você, disse Lily, alcançando-o a caminho da escola no dia seguinte. Pelo quê? Perguntou Connor, sem olhar para ela. Ainda estava irritado com a história do monstro, com a forma como se desenrolou, distorcida e enganadora, nada que servisse de utilidade nenhuma. Para sua surpresa, a mudinha se mostrou muito resistente, e ele passou meia hora para arrancá-la do piso. Sentiu que mal tinha voltado a dormir quando chegou a hora de acordar. Isso só porque a avó começou a gritar com ele por causa do atraso. Ela nem o deixou se despedir da mãe, que, segundo a avó, tinha passado uma noite difícil e precisava descansar. O que fez com que se sentisse culpado, porque se sua mãe tinha passado uma noite difícil, era ele quem deveria ter estado lá para ajudar. Não esta avó que mal o deixou escovar os dentes antes de enfiar uma maçã em sua mão e empurrá-lo para a porta fora. Eu perdoo você por me causar problemas, seu idiota, disse Lily, mas não com muita raiva. Você mesmo se encrencou, falou Connor. Foi você que empurrou Sully. Eu perdoo você por mentir. Continuou Lily, suas mechas de poodle penosamente presas num coque. Connor só continuou caminhando. Você não vai pedir desculpas também? Perguntou Lily. Não, respondeu Connor. Por que não? Porque não tenho motivo. Connor, não me desculpe, disse Connor, parando. E não perdoo você. Eles se entreolharam fixamente sob o sol fresco da manhã, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a desviar os olhos. Minha mãe disse que precisamos lhe dar um desconto, disse Lily, finalmente. Por causa do que você está passando. E por um instante o sol pareceu se esconder atrás das nuvens. Por um instante Connor só conseguia ver as tempestades repentinas a caminho. Podia senti-las prestes a explodir no céu, em seu corpo e em seus punhos. Por um instante ele se sentiu como se pudesse pegar o próprio ar, passá-lo em volta de Lily e dividi-la ao meio. Connor? Falou Lily, assustada. Sua mãe não sabe de nada, emendou ele, nem você. Afastou-se dela rapidamente, deixando-a para trás. Foi há pouco mais de um ano que Lily contou a algumas amigas sobre a mãe de Connor, ainda que ele não tivesse dado autorização a ela. Essas amigas contaram a outras, que contaram a outras, e em menos de um dia, era como se um círculo tivesse se aberto ao redor dele, uma área morta com Connor no meio, cercado por minas terrestres pelas quais todos tinham medo de caminhar. De repente, pessoas que ele considerava amigas pararam de falar quando ele se aproximava. Não que houvesse muitos mais além de Lily, mas mesmo assim, ele pegava pessoas sussurrando ao passear pelo corredor ou na hora do almoço. Mesmo os professores exibiam uma expressão diferente quando ele levantava a mão nas aulas. Então ele acabou por parar de conviver com grupos de amigos, parou de dar atenção a quem sussurrava e até parou de levantar a mão. Não que alguém tivesse notado, foi como se de repente ele se tornasse invisível. Ele nunca teve um ano mais difícil na escola, que nem se sentiu mais aliviado pelas férias de verão do que no último ano. Sua mãe estava concentrada nos tratamentos que, repetiu ela várias vezes, eram difíceis, mas estavam funcionando. Essa longa programação estava quase chegando ao fim. O plano era que ela terminasse o tratamento, um novo ano escolar se iniciasse e eles conseguissem deixar tudo isso no passado e recomeçar. Mas não funcionou assim. Os tratamentos de sua mãe demoraram mais do que o imaginado. Primeiro, uma segunda sessão de químio. E agora uma terceira. Os professores em seu novo ano escolar eram ainda piores, porque só o conheciam por causa da mãe e não sabiam quem ele era antes disso. E as outras crianças ainda o tratavam como se ele estivesse doente, principalmente depois que Harry e seus companheiros o excluíram. E agora sua avó perambulava pela casa e ele sonhava com árvores. Ou talvez não fosse um sonho, o que na verdade seria ainda pior. Caminhou furioso para a escola. Connor culpava Lily porque a culpa maior era mesmo dela, não? Ele culpava Lily porque não havia mais ninguém para culpar. Desta vez, o soco de Harry foi em seu estômago. Connor caiu no chão, arranhando o joelho no meio-fio de concreto, abrindo um buraco em seu uniforme. O buraco era a pior parte. Ele era péssimo na costura. Você está doente ou alguma coisa assim, ou Molly? Provocou Sully, rindo atrás dele. É como se você caísse todos os dias. Você deveria consultar um médico por causa disso, ouviu Anton dizendo. Talvez ele esteja bêbado, comentou Sully. Eles riram mais. Só que havia entre eles um ponto silencioso, já que Harry não ria. Ele sabia, mesmo sem olhar para trás, que Harry o estava observando, esperando para ver o que ele faria. Ao se levantar, ele viu Lily, encostada na parede da escola, em companhia de outras meninas, voltava para o prédio depois do intervalo. Ele não estava conversando com as amigas, apenas olhando para Connor. Sem a ajuda da Super Poodle hoje, disse Sully, ainda rindo.
Para sua sorte, Sully, comentou Harry, falando pela primeira vez. Connor ainda não tinha se virado para encará-lo, mas sabia que Harry não estava rindo da piada de Sully. Connor ficou vendo Lily até ela desaparecer. Ei, olhe para nós quando estamos falando com você, falou Sully, certamente se queimando com o comentário de Harry, segurando Connor pelo ombro, fazendo-o gritar. Não toque nele, ordenou Harry, calmamente e baixinho, mas tão ameaçadoramente que Sully recuou de imediato. O O'Malley e eu temos um acordo, acrescentou. Sou o único a tocar nele, não é? Connor esperou por um instante e então fez que sim com a cabeça, lentamente. Isso de fato parecia um acordo. Harry, a expressão ainda indecifrável, os olhos ainda fixos nos de Connor, aproximou-se dele. Connor não se mexeu e eles ficaram ali, olho no olho, enquanto Anthony e Sally se entreolhavam, nervosos. Harry tombou a cabeça de lado como se uma pergunta lhe tivesse ocorrido, uma pergunta que ele tentava decifrar. Connor ainda não se mexera, toda a turma já tinha entrado. Ele sentiu silêncio envolvendo-os. Até mesmo Anthony e Sally calados. Eles teriam de ir embora logo. Eles precisavam entrar agora, mas ninguém se moveu. Harry ergueu o punho e fez um movimento como se fosse dar um soco na cara de Connor. Ainda assim, Connor não se encolheu, nem mesmo se mexeu, apenas ficou olhando nos olhos dele, nos olhos de Harry, à espera do golpe, mas o golpe não aconteceu. Harry baixou a mão, pousando ao lado do corpo, ainda encarando Connor. Sim, finalmente disse, baixinho, como se estivesse concluído algo. Foi o que pensei. E então, novamente, veio a voz da desgraça. Meninos! Gritou a senhorita Kwan, atravessando o jardim na direção deles, como terror sobre duas pernas. O intervalo acabou há 3 minutos. O que vocês acham que ainda estão fazendo aqui? Desculpe, senhorita, disse Harry, a voz repentinamente suave. Estávamos discutindo com o Connor a tarefa da Sra. Moore nos deu de escrever sobre histórias da vida e perdemos a noção do tempo. Ele deu um tapa no ombro de Connor, como se fossem amigos de longa data. Ninguém sabe mais de histórias do que Connor aqui. Ele fez que sim, sinceramente, para a Sra. Kwan, e a conversa sobre isso o ajuda a soltar mais. Sim, disse a Sra. Kwan, franzindo a testa. Parece muito plausível. Todos aqui estão sob aviso. Mas um problema hoje e todos ficarão de castigo. Sim, senhorita, disse Harry animadamente, com Anthony e Sally murmurando o mesmo. Eles voltaram para a sala de aula, Connor seguindo o mesmo passo, um metro atrás. Um momento. Connor, por favor, pediu a senhorita Kwan. Ele parou e se virou para ela, mas não olhou em seu rosto. Tem certeza de que está tudo bem entre você e aqueles meninos? Perguntou a senhorita Kwan, usando a voz boazinha, que era só um pouco menos assustadora do que seus gritos. Sim, senhorita, respondeu Connor, ainda sem olhar para ela. Porque eu sei muito bem como Harry age, sabia? Disse ela. Um valentão com carisma e boas notas ainda assim é um valentão. Ela soltou um suspiro, irritada. Ele provavelmente acabará como primeiro-ministro. Ele provavelmente acabará como primeiro-ministro um dia. Que Deus nos ajude. Connor não disse nada e o silêncio adquiriu um aspecto específico, algo que ele conhecia bem pela forma como o corpo da senhorita Kwan se inclinou para a frente, os ombros caídos, a cabeça tombada na direção da de Connor. Ele sabia o que estava por vir, sabia e odiava. Não imagino o que você está pensando, Connor, falou a senhorita Kwan tão baixinho que era quase um sussurro. Mas se você quiser conversar, minha porta estará sempre aberta. Ele não conseguia olhar para ela, não conseguia ver a preocupação ali, não suportava ouvir aquilo na voz dela. Porque ele não merecia. O pesadelo lhe ocorreu, o grito e o horror, e o que acontecia no fim. Estou bem, senhorita, murmurou ele, olhando para os próprios sapatos. Não estou passando por nada. Depois de um segundo, ele ouviu a senhorita Kwan suspirar novamente. Então está certo, disse ela. Esqueça aquilo de estar sob aviso e volte para dentro. Ela deu um tapinha no ombro dele e cruzou novamente o jardim até as portas. E por um instante Connor ficou completamente sozinho. Soube então que provavelmente poderia ficar ali o dia todo e ninguém o puniria por isso. O que de certa forma o fez se sentir ainda pior. A conversinha. Depois da escola, sua avó estava esperando por ele no sofá. Precisamos ter uma conversinha, disse ela antes que ele fechasse a porta. E havia algo no olhar dela que o fez parar. Um olhar que lhe deu dor de estômago. O que há de errado? Perguntou ele. Sua avó respirou fundo pelo nariz e ficou olhando pela janela como se estivesse se recuperando. Ela parecia uma ave de rapina, um falcão capaz de caçar uma ovelha. Sua mãe tem que voltar para o hospital, falou ela. Você vai ficar comigo por uns dias. Você precisa fazer a mala. Connor não se mexeu. O que há de errado com ela? A avó
Arregalou os olhos por um segundo, como se não acreditasse que ele estava fazendo uma pergunta tão absurdamente estúpida. Então, ela demonstrou pena. Ela está com muita dor, explicou. Mais do que deveria. Ela tem remédio para dor, começou Connor, mas sua avó bateu as mãos só uma vez, mas alto, alto o bastante para detê-lo. Não está funcionando, Connor, retrucou ela, rispidamente, e parecia que ela estava olhando por sobre a cabeça dele. Não está funcionando. O que não está funcionando? Sua avó bateu as palmas mais algumas vezes, mais baixinho, como se as estivesse usando numa experiência ou coisa assim. Depois olhou pela janela novamente, o tempo todo mantendo a boca bem fechada. Ela finalmente se levantou, concentrando-se em alisar o vestido. Sua mãe está lá em cima, avisou. Ela quer falar com você. Mas seu pai chega no domingo. Ele se endireitou. O papai está vindo? Tenho de fazer algumas ligações, disse ela, passando por ele e indo até a porta, pegando o seu celular. Por que o papai vem? Perguntou ele. Sua mãe está esperando você, desconversou a avó, fechando a porta da frente atrás de si. Connor não teve nem chance de soltar a mochila. O pai dele estava vindo, o pai dele, dos Estados Unidos, que não vinha desde o Natal do ano passado, cuja nova esposa sempre parecia sofrer emergências de última hora que o impediam de fazer visitas mais frequentes, principalmente agora que o bebê nasceu. Seu pai, que Connor se acostumara a não ter por perto à medida que as viagens diminuíam de frequência e os telefonemas se tornavam cada vez mais esparsos. Seu pai estava vindo. Por quê? Connor, ela ouviu sua mãe chamar. Ela não estava no quarto dela. Estava no quarto dele, deitada na cama, sobre o edredom, olhando pela janela para o terreno da igreja na colina e para o teixo, que era apenas um teixo. Ei, querido, disse ela, sorrindo para ele de onde estava deitada, mas pelas rugas ao redor dos olhos da mãe, Connor via que ela estava com dor, uma dor que ele só a vira sentir uma vez. Ela teve de ir ao hospital na ocasião e lá ficou por quase 2 semanas. Foi na última Páscoa e nas semanas na casa de sua avó. Foi na última Páscoa e as semanas na casa de sua avó quase foram a morte para os dois. Qual o problema? Perguntou ele. Por que você vai voltar ao hospital? Ela bateu no edredom para que ele fosse sentar ao lado dela. Connor ficou onde estava. O que há de errado? Ela ainda sorria, mas era um sorriso mais contido agora. E ela passava os dedos pelo bordado do edredom, ursinhos para os quais Connor ficou velho demais há anos. Ela estava com um lenço rosa amarrado na cabeça, mas apenas de leve, e Connor conseguia ver sua calva branca por baixo. Ele achava que sua mãe nunca nem sequer fingiu experimentar uma das velhas perucas da avó dele. Vou ficar bem, disse ela. Realmente vou. Vai mesmo? Perguntou ele. Já passamos por isso antes, Connor, lembrou ela. Então, não se preocupe, já me senti muito mal e fui ao hospital e eles cuidaram de tudo. É o que vai acontecer desta vez. Ela deu um novo tapinha no edredom. Por que você não vem se sentar ao lado da sua mãe cansada? Connor engoliu em seco, mas o sorriso dela era mais leve e dava para ver, sincero. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela, de frente para a janela. Ela passou a mão pelos cabelos dele, tirando-os dos olhos, e ele percebeu que seus braços estavam magros demais, quase como se fossem apenas pele e osso. Por que o papai vem para cá? Perguntou ele. Sua mãe fez uma pausa e pôs a mão novamente no colo. Faz algum tempo que você o viu pela última vez. Não está empolgado? A vovó não parecia feliz. A mãe bufou. Bom, você sabe o que ela pensa sobre seu pai. Não dê ouvidos a ela. Aproveite a visita dele. Por um instante ficaram sentados em silêncio. Tem mais uma coisa, disse Connor, finalmente. Não tem? Ele sentiu sua mãe se sentar um pouco mais ereta sobre o travesseiro. Olhe para mim, filho, disse ela, carinhosamente. Ele virou o rosto para olhar para a mãe, mas pagaria 1 milhão de libras para não ter de fazer isso. O último tratamento não está fazendo o que deveria, disse ela. Isso significa que eles terão de fazer ajustes, tentar outra coisa. É só isso? Perguntou Connor. Ela fez que sim. Só isso. Tem muitas outras coisas para eles fazerem. Não se preocupe. Tem certeza? Tenho certeza. Porque. E aqui Connor parou por um segundo e ficou olhando para o chão. Porque vocês. Você pode me dizer a verdade, sabia? E então ele sentiu os braços dela ao redor dele. Os braços magros, magérrimos, antes tão macios quando ela o abraçava. Ela não disse nada, só ficou abraçada ao filho. Ele voltou a olhar pela janela e depois de um tempo, sua mãe se virou para olhar também. Aquilo é um teixo, sabia? Comentou ela, finalmente. Connor revirou os olhos, mas não de um jeito ruim. Sim, mamãe. Você me disse mais de 100 vezes.
Cuide dele enquanto eu estiver longe, sim? Pediu ela. Certifique-se de que ele ainda esteja lá quando eu voltar. E Connor soube que essa era a forma de ela lhe dizer que voltaria. Então ele só fez que sim com a cabeça e os dois ficaram olhando para a árvore, que permanecia uma árvore por mais que eles ficassem olhando. A casa da avó. 5 dias. O monstro não veio por 5 dias. Talvez ele não soubesse onde sua avó morava, ou talvez só fosse longe demais. Ela não tinha mesmo o que se pode chamar de jardim, por mais que a casa dela fosse muito maior do que a de Connor e sua mãe. Ela encheu o jardim dos fundos com casinhas, uma lagoa e um escritório de madeira instalado na última metade, onde fazia a maior parte do seu trabalho como corretora de imóveis, um trabalho tão entediante que Connor nunca teve paciência de ouvir mais do que a primeira frase da descrição. Tudo o mais eram apenas calçadinhas pavimentadas e flores em vasos, sem espaço para uma árvore, não tinha nem mesmo grama. Não fique aí olhando feito bobo, meu jovem, disse sua avó, saindo pela porta dos fundos e prendendo um brinco. Seu pai estará aqui em breve, e vou ver sua mãe. Eu não estava olhando feito bobo, retrucou Connor. E o que isso tem a ver? Entre. Ela desapareceu na casa e Connor a seguiu lentamente. Era domingo, dia em que seu pai chegaria do aeroporto. Ele viria pegar Connor, eles iriam visitar sua mãe, e depois passariam algum tempo juntos como pai e filho. Connor tinha quase certeza de que isso era um código para outra rodada de precisamos ter uma conversinha. Sua avó não estaria presente quando seu pai chegasse, o que era bom para todos. Pegue sua mochila da sala, por favor, falou ela, passando por ele e apanhando a bolsa. Ele não tem motivos para achar que você está morando no chiqueiro. Não tem muita chance disso acontecer, resmungou Connor, enquanto ele ia até o espelho verificar o batom. A casa da avó era mais limpa do que o quarto de hospital de sua mãe. A faxineira dela, Marta, vinha às quartas, mas Connor não entendia por quê. A avó acordava com as galinhas para aspirar a casa, lavar a roupa 4 vezes por semana, e, uma vez, limpou a banheira meia-noite antes de ir para a cama. Ela não deixava que as louças ficassem na pia antes de irem para a máquina e certa vez até mesmo pegou o prato em que Connor ainda comia. Uma mulher da minha idade morando sozinha, comentou ela um dia. Se não mantiver as coisas limpas, quem vai? Ela disse isso como um desafio, como se exigisse uma resposta de Connor. Ela o levava para a escola, e ele chegava adiantado todos os dias, mesmo sendo um trajeto de 45 quilômetros. Ela também estava esperando por ele todos os dias depois da aula, indo diretamente para o hospital visitar a mãe dele. Ficavam por mais ou menos uma hora, menos se sua mãe estivesse cansada demais para conversar, o que aconteceu 2 vezes nos últimos 5 dias. E depois voltavam para a casa da avó, onde ela o obrigava a fazer a lição de casa enquanto pedia uma comida que ainda não tivessem provado. Foi como na vez que Connor e sua mãe, certo verão, se hospedaram numa pousada na Cornualha. Só que mais tempo. E sua avó era mais mandona. Bom, Connor, disse ela, vestindo o paletó do seu terninho. Era domingo, mas ela não tinha casas para mostrar, então ele não sabia direito por que ela se vestia tão bem só para ir ao hospital. Ele suspeitava que isso tivesse a ver com causar incômodo no pai. Seu pai pode não notar como sua mãe está ficando cansada, sim, disse ela. Então vamos nos juntar para garantir que ele não fique tempo demais. Ela se olhou novamente no espelho e baixou o tom de voz. Não que isso seja um problema. Ela se virou, abrindo um pouco a mão ao acenar, e acrescentou: Seja bonzinho. A porta se fechou com um baque atrás dela. Connor ficou sozinha na casa. Ele foi ao quarto de hóspedes onde dormia. Sua avó insistia em chamar aquilo de quarto dele, mas Connor só o chamava de quarto de hóspedes, o que sempre fazia a avó balançar a cabeça e resmungar algo para si mesma. Mas o que ela esperava? Aquilo não se parecia nada com o quarto dele. Não parecia o quarto de ninguém, e certamente não o de um menino. As paredes eram brancas, exceto por 3 diferentes pôsteres de navios que provavelmente eram a ideia que sua avó fazia do que meninos gostavam. Os lençóis e edredons eram de um branco que cegava e o único outro móvel era um armário de carvalho, grande o bastante para almoçar dentro dele. Podia ser um quarto qualquer em qualquer lar, e em qualquer planeta por aí. Ele nem mesmo gostava de estar dentro do quarto, nem para se livrar da avó.
Ele só subira lá agora para pegar um livro, já que sua avó tinha proibido jogos portáveis em sua casa. Ele pegou um livro da mala e saiu, olhando o jardim pela janela. Ainda apenas caminhos de pedra e casinhas e o escritório. Nada que olhasse de volta para ele. A sala de estar era uma daquelas onde ninguém jamais se sentava. Connor não podia ficar ali nunca, senão podia acabar manchando as tapeçarias. Então, claro que ele escolheu esse lugar para ler seu livro enquanto esperava pelo pai. Ele se jogou no sofá, que tinha pernas curvas de madeira tão finas que pareciam estar usando salto alto. Havia do lado oposto um armário com frente de vidro cheio de pratos em apoios e xícaras de chá com tantos detalhes que era de admirar que alguém conseguisse beber nela sem cortar os lábios. Sobre a lareira estava o famoso relógio da avó, presente que ela ganhou da própria mãe. Não deixava ninguém tocá-lo a não ser ela mesma, e passou anos ameaçando levá-lo ao programa Antiques Roadshow para que fosse avaliado. Ele tinha um pêndulo e também tocava a cada 15 minutos, um som tão alto que sobressaltava um mais desavisado. Toda a sala era uma espécie de museu de como as pessoas viviam antigamente. Não havia nem mesmo televisão. Ela ficava na cozinha e quase nunca era ligada. Ele leu o que mais havia para fazer. Ele esperava conversar com o pai antes do voo, mas por causa das visitas ao hospital, do fuso horário e das convenientes dores de cabeça da nova esposa, Connor teria de ver o pai só quando ele aparecesse. Quando quer que fosse. Connor olhou para o relógio do pêndulo. 12h42 dizia. Ele tocaria dentro de 3 minutos. 3 minutos vazios e silenciosos. Percebeu estar nervoso. Havia muito tempo que não via seu pai pessoalmente. Só por Skype. Será que ele tinha mudado? Será que Connor tinha mudado? E então havia outras questões. Por que ele estava vindo agora? Sua mãe não parecia muito bem. Parecia ainda pior depois de 5 dias no hospital, mas ele ainda tinha esperança no novo remédio, que estavam dando a ela. O Natal ainda estava distante e o aniversário de Connor tinha passado. Então por que agora? Ele olhava para o chão. No meio da sala viu um tapete oval muito caro e de aspecto bem antigo. Connor se abaixou e levantou a beirada, olhando as tábuas polidas embaixo. Havia um nó numa delas. Ele passou o dedo sobre o nó, mas a tábua era tão lisa e velha que não dava para ver a diferença entre o nó e o restante. Você está aí? Sussurrou Connor. Assustou-se quando a campainha tocou. Levantou-se e saiu correndo da sala, sentindo-se mais empolgado do que imaginava. Abriu a porta. Ali estava seu pai, parecendo completamente diferente e exatamente o mesmo. Ei, filho, disse ele, a voz ganhando aquela inflexão esquisita mudada pelos Estados Unidos. Connor abriu um sorriso que pelo menos há um ano não abria. Camarada. Como você está, camarada? Perguntou o pai, enquanto esperavam que a garçonete trouxesse as pizzas. Camarada? Perguntou Connor, arqueando uma sobrancelha cética. Desculpe, falou o pai, sorrindo. O inglês dos Estados Unidos é uma língua completamente diferente. Sua voz parece engraçada sempre que converso com você. Ah, é mesmo. Seu pai tamborilava na taça de vinho. É bom vê-lo. Connor deu um gole em sua Coca-Cola. Sua mãe estava muito mal quando chegaram ao hospital. Esperaram a avó ajudá-la a usar o banheiro. E depois ela se mostrou tão cansada que antes de cair no sono só conseguiu dizer Oi, querido, para Connor e Oi, Lion, para o pai dele. A avó os tirou do quarto pouco depois, com uma expressão que nem o pai iria questionar. Sua mãe está, disse seu pai, agora, estreitando os olhos para nada em específico. Ela é uma guerreira, não? Connor deu de ombros. Então, como você está, Connor? É tipo a 80ª vez que você me pergunta isso desde que chegou aqui, comentou Connor. Desculpe, disse seu pai. Estou bem, respondeu Connor. A mamãe está tomando um remédio novo. Ela vai melhorar. Ela parece mal, mas já pareceu mal antes. Por que todos estão agindo como se... Ele parou e deu outro gole no refrigerante. Tem razão, filha, disse seu pai. Você tem toda a razão. Ele girou a taça de vinho lentamente na mesa. Ainda assim, continuou, você terá de ser corajoso por ela. Você vai ter de ser muito corajoso mesmo por ela. Você fala como a televisão norte-americana. Seu pai ri baixinho. Sua irmã está bem. Quase andando. Meia irmã, emendou Connor. Não vejo a hora de você conhecê-la, falou o pai. Temos de organizar uma visita logo. Talvez até neste Natal. Você gostaria? Connor encarou seu pai. E quanto a mamãe? Já conversei com sua avó. Ela deu a entender que não era uma má ideia, desde que você volte a tempo para o novo ano escolar. Connor ficou passando a mão pela beirada da mesa.
Então, seria apenas uma visita? O que você quer dizer? Perguntou o pai, parecendo surpreso. Uma visita e não? Hesitou. Hesitou, e Connor percebeu que o pai entendeu o que ele estava querendo dizer. Connor. Mas Connor de repente não quis que seu pai concluísse a frase. Uma árvore está me visitando, falou ele rapidamente, começando a tirar o rótulo da garrafa de Coca-Cola. Ela vem à noite. Ela vem à nossa casa à noite. Ela me conta histórias. Seu pai ficou espantado. O quê? Primeiro achei que fosse um sonho, comentou Connor, arrancando o rótulo com a unha. Mas daí comecei a encontrar folhas e, quando acordava, e mudinhas crescendo no piso de madeira. Eu as escondi para que ninguém descobrisse. Connor, ela não veio à casa da avó ainda. Acho que ele deve achar que é longe demais. O que você... Mas por que importa, se é só um sonho? Porque um sonho não seria capaz de cruzar a cidade. Não se for um sonho tão velho como a Terra e tão grande como o mundo. Connor, pare com isso. Não quero morar com a vovó, declarou Connor, sua voz de repente firme e com uma rispidez que era como se ele fosse se engasgar. Ele manteve os olhos grudados no rótulo da garrafa de Coca-Cola, a unha arrancando o papel molhado. Por que não posso morar com você? Por que não posso ir para os Estados Unidos? Seu pai umedeceu os lábios. Você quer dizer quando... A casa da vovó é a casa de uma velha, afirmou Connor. Seu pai deu outra risadinha. Vou tomar o cuidado de dizer a ela que você a chamou de senhora. Não pode tocar em nada nem sentar em nenhum lugar, continuou Connor. Não pode deixar nada fora de lugar, nem por 2 segundos. E ela só tem internet no escritório e não posso entrar lá. Tenho certeza de que podemos conversar com ela sobre isso. Tenho certeza de que há muita margem para a situação melhorar, para você se sentir à vontade lá. Não quero ficar à vontade lá, retrucou Connor, erguendo a voz. Quero no meu quarto, na minha própria casa. Você não teria isso nos Estados Unidos, observou o pai. Mal temos lugar para nós três, Con. Sua avó tem muito mais dinheiro e espaço do que nós. Além disso, você estuda aqui. Seus amigos estão aqui. Sua vida toda está aqui. Seria injusto tirar tudo isso de você. Injusto para quem? Perguntou Connor. Seu pai suspirou. Era o que eu estava dizendo, falou ele. Era o que eu estava dizendo quando disse que você teria de ser corajoso. É o que todos dizem, ressaltou Connor, como se fizesse algum sentido. Sinto muito, disse o pai. Sei que parece muito injusto, e queria que fosse diferente. Queria? Claro que queria, inclinou-se sobre a mesa. Mas assim é melhor. Você vai ver, Connor. Connor engoliu em seco, ainda não encarando o pai. Então engoliu em seco novamente. Podemos falar sobre isso quando a mamãe melhorar? Seu pai se recostou lentamente na cadeira. Claro que podemos, cara. É exatamente isso que faremos. Connor olhou para ele novamente. Cara? Seu pai sorriu. Desculpe. Pegou a taça de vinho e ficou bebendo demoradamente, o bastante para secar ela toda. Pôs a taça na mão. Pôs a taça na mesa, bufando um pouco, e depois olhou intrigado para Connor. O que você estava falando sobre a árvore? Mas a garçonete veio e o silêncio caiu enquanto ela colocava as pizzas diante dos dois. É americana, Connor franziu a testa, encarando o pai. Se ela pudesse falar, me pergunto se soaria como você. Americanos não têm muitos feriados. Parece que sua avó ainda não chegou em casa, disse o pai de Connor, estacionando o carro alugado diante da casa. Às vezes ela volta ao hospital depois que eu vou dormir, falou Connor. As enfermeiras a deixam dormir numa poltrona. Seu pai fez que sim com a cabeça. Ela pode não gostar de mim, disse ele, mas isso não significa que seja uma velhinha má. Connor ficou olhando para a casa. Por quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou ele. Connor estava com medo de perguntar isso. Seu pai bufou demoradamente, uma bufada que dizia que ele tinha más notícias. Só por uns dias, acho. Connor se virou para ele. Isso é tudo? Americanos não têm muitos feriados. Você não é americano, mas mora lá agora. Ele riu, nervoso. Foi você quem tirou sarro do meu sotaque a noite toda. Por que você veio, então? Perguntou Connor. Por que se dar ao trabalho de vir? Seu pai esperou um momento antes de responder. Vim porque sua mãe me pediu. Pareceu que ia falar mais, mas não o fez. Connor tampouco disse alguma coisa, mas vou voltar, continuou o pai. Sabe, quando precisar. Sua voz ficou mais alegre. E você vai nos visitar no Natal. Isso vai ser bem divertido. Na sua casa apertada onde não há lugar para mim, emendou Connor. Connor. E então, vou voltar para as aulas. Por que você veio? Perguntou Connor novamente, a voz baixa. Seu pai não respondeu. Um silêncio se abriu no carro, tanto que era como se eles se sentassem de lados opostos de um desfiladeiro. Então, seu pai estendeu a mão para lhe tocar no ombro, mas Connor se desviou e abriu a porta para sair. Connor, espere! Connor esperou, mas sem se virar. Você quer que eu entre
Até ela voltar? Perguntou. Para lhe fazer companhia? Estou bem sozinho, rebateu Connor, e saiu do carro. A casa estava em silêncio. Quando ele entrou, por que não estaria? Ele estava sozinho. Jogou-se novamente no sofá caro, ouvindo o ranger ao cair. Era um som tão agradável que ele se levantou e se jogou no sofá outra vez. Depois se levantou e pulou em cima dele, os pés de madeira gemendo ao se arrastarem por alguns centímetros no piso, deixando 4 marchas idênticas nas tábuas. Ele sorriu para si mesmo. Isso era bom. Desceu do sofá e deu um chute nele para que recuasse ainda mais. Mal percebeu que estava ofegante. Sua cabeça queimava, quase como se estivesse com febre. Ergueu o pé para chutar mais uma vez o sofá. Então levantou a cabeça e viu o relógio. O precioso relógio de sua avó pendendo sobre a lareira, o pêndulo balançando de cá para lá, de lá para cá, como se agisse sozinho, sem se importar com a existência de Connor. Aproximou-se lentamente, os punhos cerrados. Faltava pouco para lhe badalar plim-plom. Às 9 horas. Connor ficou lá até que o segundo ponteiro girasse e chegasse às 12 horas. Pouco antes de um plim-plom começar, ele segurou o pêndulo do ponto mais alto de movimento. Ele ouviu o mecanismo do relógio reclamando quando o primeiro pip do plim interrompido pairou no ar. Com a mão livre, Connor esticou o braço e afastou os ponteiros de minutos e segundos das 12 horas. Resistiram, mas ele empurrou com mais força, ouvindo um clique alto que não parecia nada promissor. De repente, os ponteiros se soltaram do que quer que os mantivesse no lugar, e Connor os girou, alcançando um ponteiro das horas e levando-o junto também, ouvindo mais semiplins e cliques dolorosos de dentro da caixa de madeira. Sentia as gotas de suor acumulando-se na testa e o peito quase reluzindo de calor, quase como estar num pesadelo, o mesmo fervor do mundo girando rápido em seu eixo, mas desta vez ele estava no controle, desta vez ele era o pesadelo. O ponteiro dos segundos, o mais fino dos três, de repente quebrou e caiu no mostrador do relógio, quicando no tapete e desapareceu nas cinzas da lareira. Connor recuou rapidamente, soltando o pêndulo. Ele voltou ao meio, mas não balançou outra vez. Tampouco se movimentou novamente. O tic-tac habitual do relógio. Os ponteiros paralisados. Oh, oh. O estômago de Connor começou a se contrair quando ele percebeu o que tinha feito. Oh, não, pensou. Oh, não. Ele quebrou o relógio. Um relógio que provavelmente valia mais do que o carro velho da mãe. Sua avó o mataria, talvez de verdade. Literalmente o mataria. Então Connor notou. Os ponteiros das horas e dos minutos pararam no horário específico. 00:07. No que diz respeito à destruição, disse o monstro atrás dele. Isso é incrivelmente ridículo. Connor se virou. De alguma forma, de algum jeito, o monstro estava na sala de sua avó. Ele era grande demais, claro, e precisava se abaixar muito para aceder sobre o teto, seus galhos e folhas se contraindo cada vez mais para diminuir seu tamanho. Mas ali estava ele, preenchendo todos os cantos. É o tipo de destruição que se esperaria de um menino, disse o monstro, seu hálito soprando nos cabelos de Connor. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Sentiu uma pontada repentina de esperança. Estou dormindo? Isso é um sonho? Como quando você quebrou a janela do meu quarto e eu acordei e... Vim lhe contar a segunda história, anunciou o monstro. Connor fez um som exasperado e voltou a olhar para o relógio quebrado. Você é tão ruim? Vai ser tão ruim quanto a última? Perguntou ele distraidamente. Ela termina com uma destruição de verdade, se é o que você quer dizer. Connor se virou para o monstro. Seu rosto assumira a expressão que Connor reconhecia como um sorriso maligno. É uma história ludibriadora? Perguntou. Parece que vai num sentido e então dá uma guinada para o outro completamente diferente? Não, disse o monstro. É sobre um homem que só pensava em si mesmo. O monstro sorriu novamente, parecendo mais malévolo. E ele sofre um castigo muito, muito severo. Connor ficou ali, respirando fundo por um instante, pensando no relógio quebrado, pensando na madeira riscada do piso, pensando nas frutinhas venenosas caindo dos galhos do monstro e sujando o assoalho da casa da avó. Ele pensou em seu pai. Estou ouvindo, avisou. A segunda história. Há 150 anos, começou o monstro, este país se tornou um lugar industrializado. As fábricas se espalharam pela paisagem como ervas daninhas. Árvores foram derrubadas, campos foram nivelados, rios foram poluídos.
O céu se engasgou com a fumaça e a fuligem também, passando os dias tossindo e se coçando, os olhos para sempre voltados para o chão. As vilas se transformaram em cidades, as cidades em metrópoles, e as pessoas começaram a viver sobre a terra e não com a terra. Mas ainda havia o verde. Se você soubesse para onde olhar. O monstro abriu a mão novamente, e uma névoa se espalhou pela sala da avó. Quando ficou claro, Connor e o monstro estavam no meio de um campo verdejante com vista para um vale de metal e tijolos. Então, estou mais dormindo, falou Connor. Silêncio, disse o monstro. Aí vem ele. E Connor viu o homem, aparentemente amargurado, com roupas pretas e pesadas e um olhar muito, muito severo, caminhando na direção deles, colina abaixo. No limite deste campo vivia um homem. O nome dele não é importante, já que ninguém o usava. Os aldeões só o chamavam de O Boticário. O quê? Perguntou Connor. O Boticário, repetiu o monstro. O quê? O Boticário era um nome antiquado, mesmo naquela época para um farmacêutico. Ah! Exclamou Connor. Por que você não disse logo? Mas o nome fazia sentido, porque boticários eram antiquados e lidavam com a medicina antiga também, com ervas e cascas de árvores, com poções feitas com frutos e folhas. A nova esposa do papai faz isso, disse Connor, ao observarem o homem pegar uma raiz. Ela é dona de uma loja que vende cristais. O monstro fez uma cara feia. Não é nem de longe a mesma coisa. Vários dias o boticário saía para coletar ervas e folhas no campo que cercava a aldeia. Contudo, à medida que os anos passavam, suas caminhadas demoravam mais e mais, já que as fábricas e estradas se espalhavam, como as sarnas que ele com tanta eficiência tratava. Ele costumava coletar passiflora e bela rosa antes do chá da manhã, e agora levava o dia todo para conseguir as ervas. O mundo estava mudando e o boticário ficou amargurado. Ou melhor, mais amargurado, porque ele sempre foi um homem desagradável. Ele era mesquinho e cobrava demais pelas curas, geralmente mais do que o paciente podia pagar. Ainda assim, ele se surpreendia ao notar o ódio que os aldeões tinham por ele, pensando que eles deveriam tratá-lo com mais respeito. E como eles se comportavam mal em relação ao boticário. Até que, com o passar do tempo, seus pacientes passaram a procurar outros remédios mais modernos e outros curandeiros mais modernos, o que, claro, só tornou o boticário ainda mais amargurado. A névoa o cercou novamente e o cenário mudou. Agora estava num gramado alto de um montículo. Havia uma casa paroquial de um lado e um enorme teixo no meio de algumas lápides. Na aldeia do boticário também vivia um pároco. Esta é a colina atrás da minha casa, interrompeu Connor. Ele olhou em volta, mas não havia ferrovia ainda. Nada daquelas fileiras de casas, só umas trilhas e um riozinho. O pároco tinha duas filhas, continuou o monstro, que eram a luz da vida dele. Duas jovens saíram gritando da casa paroquial, falando, rindo e tentando jogar punhados de grama uma na outra. Correram ao redor do tronco do teixo, escondendo-se uma da outra. Este é você, disse Connor, apontando a árvore que no momento era apenas uma árvore. Sim, bem, no terreno da casa paroquial também crescia um teixo. E era um belíssimo teixo, acrescentou o monstro. Se você diz, falou Connor. Ora, o boticário queria muito aquele teixo. Queria? Perguntou Connor. Por quê? O monstro pareceu surpreso. O teixo é a mais importante das árvores medicinais, explicou. Ele vive 1000 anos. Seus frutos, casca, folha, seiva, polpa, madeira, tudo fervilha, queima e se contorce em vida. Ele pode curar quase qualquer doença de que o homem padece, se manipulado e tratado pelo boticário certo. Você está inventando isso? Connor franziu a testa. A expressão do monstro se tornou tempestuosa. Você ousa me questionar, menino? Não, disse Connor, recuando diante da raiva do monstro. Você nunca ouviu falar disso antes. O monstro franziu a testa por um tempo, depois continuou a história. A fim de coletar essas coisas da árvore, o boticário teria de cortá-la, e isso o pároco não permitiria. O teixo existia neste terreno desde antes de ele ser ocupado pela igreja. O cemitério já estava começando a ser usado e planejavam a construção de uma nova igreja. O teixo a protegeria das chuvas pesadas e do clima mais inclemente, e o pároco, por mais que o boticário pedisse, e ele pedia com frequência, não ia permitir que aquele homem chegasse perto da árvore. Ora, o pároco era um homem bom e esclarecido. Ele queria o melhor para sua congregação,
Queria tirá-los da idade das trevas, da superstição e da bruxaria. Ele pregava contra o que o Boticário praticava, e o mau humor e a cobiça do Boticário com certeza faziam chegar os sermões a ouvidos ansiosos. Seus negócios diminuíam cada vez mais. Até que um dia as filhas do pároco adoeceram, primeiro uma, depois a outra, com uma doença que varreu o interior do país. O céu escureceu e Connor podia ouvir a tosse das filhas dentro da casa paroquial, e também as orações de Patroclo e as lágrimas da esposa. Nada que o Pátroco fazia ajudava, nenhuma oração, nenhuma cura dos médicos modernos. A 2 cidades de distância, nenhum remédio do campo tímido e secretamente oferecido pelos paroquianos. Nada. As filhas mirravam e estavam prestes a morrer. Por fim, não havia outra opção que não abordar o boticário. O pároco engoliu o orgulho e foi implorar o perdão do homem. Você ajudaria minhas filhas? Perguntou o pároco, ajoelhado à porta do boticário. Se não por mim, então por minhas 2 meninas inocentes. Por que eu faria isso? Perguntou o boticário. Você tem destruído meus negócios com suas pregações. Você me recusa acesso ao teixo, minha melhor fonte de cura. Você fez a vila se voltar contra mim. Você pode ficar com o teixo, disse o pároco. Vou pregar em seu favor. Vou encaminhar meus paroquianos para você em todos os casos de doença. Você pode ter o que quiser, basta salvar minhas filhas. O boticário ficou surpreso. Você abdicaria de tudo em que acredita? Se você salvar minhas filhas, declarou Patroclo, abdico de tudo. Então, não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo, sentenciou o boticário, batendo a porta na cara do pároco. O quê? Perguntou Connor. Naquela mesma noite, as 2 filhas do pároco morreram. O quê? Repetiu o pesadelo parecendo se apoderar dele. E naquela mesma noite eu saí caminhando. Que bom, gritou Connor. Aquele idiota merece ser punido. Eu também achava, disse o monstro. Foi pouco depois da meia-noite que arranquei a casa do pároco de suas fundações. O restante da segunda história. Connor se virou de repente. Do pároco? Sim, disse o monstro. Joguei o telhado no vale e derrubei todas as paredes com meus socos. A casa do pároco ainda estava diante deles e Connor viu o teixo ao lado se transformar num monstro e atacar furiosamente a casa paroquial. Com o primeiro golpe no telhado, a porta da frente se abriu e o pároco e a esposa fugiram aterrorizados. O monstro na cena jogou o telhado na direção deles, quase atingindo-os. O que você está dizendo? Perguntou Connor. O bote sei lá o que é o vilão. É mesmo? Perguntou o monstro de verdade, atrás dele. Houve um segundo desmoronamento quando o monstro derrubou a parede da fachada da casa paroquial. Claro que é, gritou Connor. Ele se recusou a curar as filhas do Patroclo, e elas morreram. O Patroclo se recusava a acreditar que o boticário pudesse ajudar, disse o monstro. Nos tempos de bonança, o Patroclo quase destruiu o boticário, mas quando as coisas ficaram feias, ele estava disposto a deixar de lado todas as crenças se isso salvasse suas filhas. E daí? Perguntou Connor. Qualquer um faria isso. Todo mundo. O que você esperava que ele fizesse? Eu esperava que ele tivesse dado o texto ao boticário quando lhe pediu pela primeira vez. Isso deteve Connor. Houve outros golpes na casa paroquial e outras paredes caíram. Você se deixaria ser morto? Sou muito mais que apenas uma árvore, falou o monstro. Mas sim, eu deixaria que o texto fosse derrubado. Isso teria salvado as filhas do Patroclo e muitas outras pessoas. Mas isso teria matado a árvore e enriquecido aquele homem, gritou Connor. Ele era mau. Ele era ambicioso, rude e amargurado, mas ainda assim era um curandeiro. O pároco, porém, o que era ele? Ele não era nada. A crença é metade da cura. Crença na cura, crença no futuro que nos aguarda. E ali estava um homem que acreditava na fé, mas a sacrificaria diante do primeiro desafio justamente quando mais precisava dela. Ele acreditava com egoísmo e medo, e isso matou suas filhas. Connor ficou com raiva. Você disse que essa era uma história sem truques. Disse que era uma história de um homem punido por seu egoísmo, e é mesmo. Agitado, Connor olhou novamente para o segundo monstro, destruindo a casa paroquial. Uma perna gigantesca destruiu uma escadaria com um só chute. Um braço gigantesco demoliu as paredes dos quartos da casa. Diga-me, Connor O'Malley, perguntou o monstro atrás dele. Gostaria de me acompanhar? Acompanhar? Perguntou Connor, surpreso. É muito agradável. Eu lhe garanto. O monstro deu um passo à frente, juntando-se à sua imagem projetada, e com um pé gigantesco destruiu um sofá não muito diferente do da avó de Connor.
O monstro olhou para o menino, esperando. O que devo destruir agora? Perguntou o monstro, parando por cima de sua imagem projetada, e, num horrível borrão, os dois monstros se fundiram, criando um único monstro ainda maior. Espero por sua ordem, menino, falou. Connor sentiu a respiração ficar ofegante novamente. Seu coração batia acelerado, e aquela sensação febril tomou conta dele mais uma vez. Ele esperou um pouco. Então ordenou: destrua a lareira. O monstro imediatamente se lançou e arrancou a lareira de pedra das fundações, a chaminé da alvenaria desmoronando com um estrondo. A respiração de Connor ficou ainda mais ofegante, como se ele mesmo estivesse destruindo tudo. Jogue as camas para longe, disse ele. O monstro pegou as camas dos quartos sem teto e as jogou no ar com tanta força que elas pareceram quase transpor o horizonte antes de caírem no chão. Quebre os móveis, gritou Connor. Quebre tudo. O monstro pisou no interior da casa, destruindo todos os móveis que encontrava com pisões e chutes prazerosos. Destrua a casa inteira, gritou Connor. E o monstro rugiu e derrubou as paredes restantes. Connor correu para ajudar, pegando um galho caído e golpeando as janelas que já estavam quebradas. Ele estava gritando ao fazer isso, tanto que não ouvia os próprios pensamentos, desaparecendo no frenesi da destruição, quebrando e quebrando e quebrando sem pensar. O monstro tinha razão, era muito agradável. Connor gritou até ficar rouco, quebrou tudo até os braços doerem, rugiu até quase desmaiar de cansaço. Quando finalmente parou, viu o monstro observando-o em silêncio, afastado do cenário de destruição. Ofegante. Connor se apoiou no galho para manter o equilíbrio. Então, isso é uma destruição bem feita, disse o monstro, e de repente eles estavam de volta a se registrar da avó do menino. Connor percebeu que tinha destruído quase a sala inteira. Destruição. O sofá estava reduzido a infinitos pedacinhos. Todos os pés de madeira estavam quebrados, o estofamento rasgado, pedaços de enchimento espalhados pelo chão, assim como os restos do relógio arremessados da parede quase irreconhecível. Quase estavam destruídos os abajures e as duas mesinhas que ficavam ao lado do sofá, além da estante de livros sobre a janela da fachada. Todos os livros rasgados de capa a capa, via-se rasgado até mesmo o papel da parede que pendia em tiras irregulares. A única coisa que ficou de pé foi a cristaleira, ainda que suas portas de vidro estivessem quebradas e todo o interior dela jogado no chão. Connor ficou ali em choque. Olhou para as próprias mãos, que estavam arranhadas e ensanguentadas, as unhas lascadas, doendo por causa do trabalho. Ah, meu Deus! Sussurrou ele. Virou-se para encarar o monstro, que não estava mais ali. O que foi que eu fiz? Gritou ele para o vazio, repentinamente silencioso demais, mal conseguindo mover os pés em meio a tanta destruição. Não havia como ele ter feito tudo isso sozinho, de jeito nenhum. Ou havia? Ah, meu Deus, repetiu ele. Ah, meu Deus. Destruição é algo muito agradável, ele ouviu, mas era como uma voz ao vento, distante dali. Então Connor ouviu o carro da avó estacionando. Não havia para onde correr. Não havia tempo para fugir pela porta dos fundos e dar um jeito de desaparecer, de correr para algum lugar onde ninguém mais o encontrasse. E pensou ele, nem mesmo o pai o levaria quando descobrisse o que ele havia feito. Jamais deixaria um menino capaz de fazer tudo isso morar numa casa com um bebê. Ah, meu Deus, repetiu Connor outra vez, o coração quase saindo pela boca. Sua avó pôs a chave na fechadura e abriu a porta. Na fração de segundo, depois que ela virara a esquina para a sala, ainda mexendo na bolsa antes de se dar conta do paradeiro de Connor ou do que tinha acontecido, ele viu o rosto dela, como estava cansado, nenhuma novidade nisso. Para o bem ou para o mal, só mais uma das tantas noites no hospital com a mãe de Connor, noites que vinham fazendo as duas emagrecerem muito. Então ela levantou a cabeça. O que? Disse ela, detendo-se por reflexo para não dizer um palavrão diante de Connor. Ela ficou parada, ainda segurando a bolsa no ar. Só os olhos se moviam, captando, incrédula, a destruição da sala, quase se recusando a acreditar no que via. Connor não ouvia nem mesmo a respiração dela. Então ela olhou para o neto, boca aberta, olhos arregalados também. Ela ouviu no meio da bagunça, as mãos ensanguentadas. Ela fechou a boca, mas não de um jeito normal. A boca tremia, como se ela contivesse lágrimas, como se mal conseguisse manter o rosto algo composto, e então ela gemeu, um gemido do fundo do peito, a boca ainda fechada. Foi um som tão sofrido que Connor quase não resistiu a colocar as mãos nos ouvidos. Ela repetiu o gemido, e de novo, até tudo se transformar num único som, um gemido horrível e contínuo.
A bolsa dela caiu no chão, levou as mãos à boca como se elas fossem impelir que aquele gemido tormentoso, horrível, lamuriante e choroso se esvaísse dela. Vovó? Disse Connor, a voz aguda e estrangulada de terror. E então ela gritou. Ela tirou as mãos da boca, fechou-as, escancarou a boca e berrou. Berrou tão alto que Connor levou as mãos aos ouvidos. Ela não olhava para o neto, não olhava para nada, só estava gritando. Connor nunca sentiu tanto medo na vida. Era como estar no fim do mundo, quase como estar vivo e desperto em seu pesadelo. O grito, o vazio. Então, ela entrou na sala. Ela chutou os destroços, quase como se não os visse. Connor recuou rapidamente, tropeçando nas ruínas do sofá. Ele manteve uma das mãos estendidas para se proteger, esperando que os golpes o atingissem a qualquer momento, mas a avó não estava interessada nele. Passou por Connor, a expressão contorcida pelo choro, o gemido lhe esvaindo novamente. Foi até a cristaleira, a única coisa de pé na sala, e segurou uma das laterais, e a empurrou com força uma vez, duas e uma terceira vez, fazendo-a cair no chão com um estrondo derradeiro. A avó soltou um último gemido e se abaixou para colocar as mãos sobre os joelhos, a respiração ofegante. Ela não olhou para Connor, não olhou para ele nem uma única vez enquanto se endireitava e saía da sala, deixando a bolsa onde a derrubara, indo diretamente para o quarto e fechando a porta. Connor ficou ali por um instante, sem saber se deveria se mover ou não. Depois do que pareceu ser uma eternidade, ele foi até a cozinha para pegar alguns sacos de lixo. Arrumou a bagunça até a madrugada, mas era coisa demais. O dia já estava amanhecendo quando ele finalmente desistiu. Subiu as escadas sem nem sequer se dar o trabalho de limpar a sujeira e o sangue seco. Ao passar pelo quarto da avó, ele viu pela luz da porta que ela ainda estava acordada. Pôde ouvi-la lá dentro, chorando. Invisível. Connor ficou esperando no terreno da escola. Mais cedo viu Lily. Ela estava com um grupo de meninas que não gostavam realmente dela, sabia Connor, e de quem Lily tampouco realmente gostava. Mas lá estava ela, em silêncio, com as amigas tagarelas. Ele percebeu que tentara atrair o olhar dela, mas Lily não olhou para ele, quase como se ela já não o visse mais. E então ele esperou sozinho, encostado na parede, diante das outras crianças que gritavam e riam, e consultavam os telefones, como se não houvesse nada de errado no mundo, como se nada em todo o universo lhe pudesse acontecer. Então ele os viu, Harry, Sully e Anton, vindo na direção dele pela diagonal do jardim. Harry encarando-o sem sorrir, mas alerta, seus comparsas parecendo antecipadamente felizes. Aqui vêm eles, e eles vieram. Connor sentiu-se fraquejar, aliviado. Ele dormiu pouco naquela manhã, o suficiente apenas para ter o pesadelo, como se as coisas já não estivessem péssimas. Ali estava ele, de novo, com horror, e a queda com a coisa horrível que acontecia no fim. Acordou gritando, para um dia que não parecia nada melhor. Quando ele finalmente arranjou coragem de descer, seu pai estava na cozinha da avó, fazendo café da manhã. A avó estava por perto. Ovos mexidos? Perguntou o pai, segurando uma frigideira com ovos. Connor fez que sim, por mais que não estivesse com fome, e se sentou à mesa. Seu pai terminou de preparar os ovos e os serviu com um pouco de torrada com manteiga, colocando 2 pratos, um para Connor e outro para si mesmo. Eles se sentaram e comeram. O silêncio ficou tão pesado que Connor começou a ter dificuldade para respirar. Você fez uma bagunça e tanto, disse o pai, finalmente. Connor continuou comendo, pegando os menores pedaços possíveis de ovo. Ela me ligou hoje pela manhã, muito cedo. Connor deu outra garfada microscópica. Sua mãe piorou, Con, falou o pai. Connor levantou a cabeça rapidamente. Sua avó foi agora ao hospital para conversar com os médicos. Continuou. Vou deixá-lo na escola e... Escola? Disse Connor. Quero ver a mamãe. Mas seu pai já fazia que não com a cabeça. Não há lugar para uma criança neste momento. Vou deixá-lo na escola e ir ao hospital, mas vou pegá-lo logo depois para você vê-lo. Seu pai ficou olhando para o próprio prato. Vou pegá-lo, antes se for preciso. Connor pôs a faca e o garfo na mesa. Ele não queria mais comer. E jamais iria querer novamente. Ei, disse seu pai, lembra o que eu disse sobre precisarmos que você seja corajoso? Bom, agora é a hora, filho. Ele apontou com a cabeça para a sala. Dá para ver quanto isso está mexendo com você. Abriu um sorriso triste que rapidamente desapareceu. Sua avó também vê isso. Eu não pretendia, disse Connor, o coração batendo forte. Não sei o que aconteceu. Tudo bem.
falou o pai. Connor franziu a testa. Tudo bem? Não se preocupe com isso, acrescentou o pai, voltando a tomar o café da manhã. Não é tão ruim quanto parece. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos fingir que nada aconteceu, esclareceu o pai firmemente, porque há outras coisas acontecendo no momento. Outras coisas como a mamãe? Seu pai suspirou. Termina o café. Você não vai nem mesmo me castigar? Qual o sentido, Connor? Retrucou, fazendo que não com a cabeça. Qual seria o sentido, afinal? Connor não ouviu nada em suas aulas na escola, mas os professores não o repreenderam por sua falta de atenção, ignorando-o quando faziam perguntas à turma. A Sra. Morrow nem mesmo o obrigou a entregar sua redação sobre histórias de vida, mesmo sendo aquele o prazo. Connor não tinha escrito uma única frase. Não que isso parecesse importar. Seus colegas mantinham distância dele, também, como se Connor estivesse fedendo. Ele tentou lembrar se tinha conversado com alguém desde que chegara à escola pela manhã. Ele achava que não, o que significava que não tinha falado com ninguém, desde a conversa com o pai pela manhã. Como algo assim podia acontecer, mas finalmente ali estava Harry, e isso ao menos parecia normal. Connor O'Malley, falou Harry, parando a um passo dele. Sully e Anton ficaram mais atrás, abafando o riso. Connor se afastou da parede, as mãos pendendo ao lado do corpo, preparando-se para onde quer que fosse o golpe, mas nada aconteceu. Harry só ficou ali. Sully e Anton ficaram ali também, o sorriso deles levemente murchando. O que está esperando? Perguntou Connor. Disse Sully para Harry. O que você está esperando? Bata nele, disse Anton. Harry não se mexeu, os olhos ainda fixos em Connor, que só conseguiu retribuir a encarada até sentir que não havia mais nada no mundo além dele e Harry. Suas mãos suavam. Seu coração disparava. Faça isso de uma vez, pensou ele, e então percebeu que falava em voz alta. Faça isso de uma vez. Fazer o quê? Perguntou Harry, calmamente. O que você quer que eu faça, O'Malley? Ele quer que você bata nele até cair, disse Sully. Ele quer que você chute o traseiro dele, falou Anton. É isso mesmo? Perguntou Harry, parecendo realmente curioso. É mesmo isso que você quer? Connor não disse nada, só ficou ali, os punhos cerrados, esperando. Então, o sinal tocou e a senhorita Kwan começou a atravessar o pátio, naquele instante também conversando com outro professor, mas vendo os alunos ao redor, observando com cuidado Connor e Harry. Acho que jamais saberemos, disse Harry. O que O'Malley quer? Anthony e Sally riram, apenas de estar claro que não tinham entendido a piada, e os três começaram a voltar para dentro da escola. Mas Harry observava Connor à medida que se afastavam, sem nunca tirar os olhos dele, à medida que deixava Connor ali sozinho, como se ele fosse completamente invisível ao resto do mundo.